Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 123, módulo 4, o assunto Introdução ao SCR. Vamos lá? Embora os motivos de cada componente específico tenha, obviamente, profunda razão de ser, todos os integrantes da família dos semicondutores guardam sensível semelhança no seu funcionamento básico. Nem poderia ser de outra forma, já que todos os integrantes da família dos semicondutores baseiam-se nos efeitos da corrente e do seu controle. Preste atenção. Todos os integrantes da família dos semicondutores baseiam-se nos efeitos da corrente e do seu controle, através do material tipo P ou do material tipo N, que se movimenta através dos portadores, seja eles elétron livre ou buracos. Quando estudamos sobre o diodo, vimos que o componente não é mais do que uma espécie de mão única para a corrente, já que permite passagem única somente num sentido, vedando-a quase por completo no sentido oposto. Agora, quando estudamos sobre os transistores bipolar comuns, vimos o uso de 3 blocos semicondutor no formato de sanduíche, além dos diferentes na aplicação estudadas de impureza, isto é, a dopagem, em alguns desses blocos, que permite com isso a elaboração de conjunto NPN ou PNP, capazes de funcionar como amplificadores proporcionais, isto é, linear, da própria corrente. Preste atenção, aluno. Quando estudamos sobre os transistores bipolar comuns, vimos o uso de 3 blocos semicondutores, no formato de um sanduíche. Além das diferenças nas aplicações estudadas de impureza, isto é, a dopagem, em alguns desses blocos, que permite com isso a elaboração de conjunto NPN e PNP, capazes de funcionar como amplificadores proporcionais, isto é, linear de corrente. Dessa maneira, num transistor bipolar comum de ganho, isto é, HFE, ou então fator de amplificação de 200, por exemplo, se aplicarmos ao seu terminal de base uma corrente de 1 mA, podemos então obter uma corrente de 200 mA no seu terminal coletor. Agora, se aplicarmos no terminal de base 2 mA, podemos ter no terminal coletor 400 mA na saída, e assim por diante. Existe um terceiro ramo nessa importante família dos semicondutores, que é formado pelos tiristores, conhecido como retificador controlado de silício, que tem como nome SCR, retificador controlados de silício. Sobre muito aspecto, o SCR funciona mais ou menos como os diodo, ou mais ou menos como os transistores, porém em amplificação do tipo tudo ou nada. Como se trata de componentes de larga utilização em circuitos e aplicações práticas, vamos estudá-lo com os devidos detalhes, estudando a base do seu funcionamento, construção e aplicação circuitais. Dessa maneira, preste atenção, um transistor de ganho, que é conhecido como HFE, ou então fator de amplificação, de 200, por exemplo. Se aplicarmos ao seu terminal de base uma corrente de 1 mA, podemos então obter o comando de uma corrente de 200 mA no seu terminal coletor. Agora, se aplicarmos no terminal de base de 2 mA, podemos então ter no terminal coletor 400 mA na saída, e assim por diante.
Existe um terceiro ramo nessa importante família do semicondutor, que é formado pelos tiristores, conhecido como retificador controlado de silício, que tem como nome SCR, retificador controlado de silício. Sobre muito aspecto, os SCR, ele funciona mais ou menos como um diodo e mais ou menos como os transistores. Porém, em amplificação do tipo tudo ou nada. Como se trata de componente de larga utilização em circuito e aplicações práticas, vamos estudá-lo com os devidos detalhes, estudando a base do seu funcionamento, construção e aplicação circuitais. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!